Federal para participar deste 4º Congresso do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Evidentemente, esses eventos são importantes para que os temas, alguns recorrentes, outros novos, possam ser debatidos. Mas, evidentemente, há uma outra relevância, que é o fato dos membros do Ministério Público se encontrarem e, com isso, fortalecerem o espírito de uma instituição única, que é extremamente relevante para a nação brasileira. Eu me desculpo por não poder participar pessoalmente, gostaria muito de estar aí no Espírito Santo. É um estado que eu admiro muito, aliás, admiro não só como estado, mas a sua culinária, as suas belezas naturais, a paisagem e especialmente o povo capixaba. Seria uma oportunidade para abraçar vários amigos que eu tenho aí no Ministério Público e também nas outras instituições, entre os quais o governador Renato Casagrande. Um homem público que eu conheço há umas 2 décadas, pelo menos, eu diria até mais do que isso. Quando ele foi senador, eu sempre dizia que ter o senador Renato Casagrande à frente da relatoria de um projeto de lei, ou como fio condutor para emendas nesses temas da cidadania, meio ambiente, consumidor, proteção dos idosos, das pessoas com deficiência, os vulneráveis de uma maneira geral, nos dava uma tranquilidade muito grande, porque ali nós sabíamos o rumo que seria dado àquele trabalho, e não haveria surpresa. E eu não deixo nunca de realçar este período em que eu convivi com muita frequência com o então senador Renato Casagrande. Eu não vou tratar das especificidades dessa temática, porque quem conhece mesmo a matéria dos aspectos jurídicos das mudanças climáticas, e especificamente dos desastres ambientais, é o meu colega e amigo Alexandre Salles. Sabemos que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul vêm enfrentando sendo vítima desses fenômenos do caos climático, ou associados ao caos climático. Então, ele reúne uma bagagem acadêmica, teórico-dogmática muito forte, com a experiência da prática de quem viveu, e juntamente com centenas de milhares de gaúchos, a dramaticidade dos aspectos mais nefastos da crise climática. Eu vou me limitar a algumas considerações mais gerais acerca do papel do Ministério Público nesse contexto que nós chamamos de justiça climática. E começar por um aspecto que normalmente não é enfatizado, que é exatamente lembrar que a justiça climática é também justiça ambiental, porque o clima não é algo dissociado dos outros elementos que compõem o meio ambiente, nos termos lá da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, a Lei 6938, que será certamente mencionada pelo Alexandre Salles. Pois bem, o clima depende do solo, depende dos oceanos, depende da floresta, depende da água, de todos os elementos do meio ambiente. Logo, é um equívoco imaginar que esta nova vertente do direito ambiental, e até mesmo se fala
umbilical entre clima e meio ambiente, e os elementos do meio ambiente, mas também porque, na perspectiva estritamente jurídica, seria quase que um ato de irresponsabilidade nós jogarmos fora toda a evolução do direito ambiental, os princípios, a jurisprudência. Veja, são temas que são absolutamente necessários à justiça climática, aos processos climáticos, às ações civis públicas climáticas. Claro, há peculiaridades muitas no âmbito do direito do clima, mas a base é comum, seja no que se refere às florestas, às águas, ao solo e aos outros elementos que compõem o meio ambiente. Há um terceiro aspecto que põe meio ambiente e seus elementos de forma casada com o clima, que é a ideia, que ninguém nega, de que todas essas categorias se relacionam não só com o presente, mas com as gerações futuras. São questões transgeracionais, porque nós sabemos que mesmo que, no caso do clima, nós parássemos hoje completamente com a emissão de gases CO2, metano, etc., ainda assim, por pelo menos décadas, alguns falam em 50 anos, até em 100 anos, nós teríamos esses gases e essas moléculas na nossa atmosfera, ou seja, além dos patamares anteriores à evolução industrial. Dito isso, em caráter introdutório, qual é o papel do Ministério Público? O Ministério Público tem uma forma de trabalho que, de certa maneira, funcionou até agora, em particular em áreas como, por exemplo, o desmatamento. O promotor que está lá em sua promotoria ou promotora recebe as informações acerca de desmatamento ou contaminação de um curso d'água, instaura um procedimento administrativo, um inquérito civil, ou seja, é alguém que se coloca numa posição passiva, embora a expressão seja promotora ou promotor de justiça. E o instrumento que vai utilizar processual e judicial chama-se ação, não é passividade, é o oposto. Pois bem, no que se refere às mudanças climáticas, a postura é outra, porque o Ministério Público deve ele próprio identificar nessa imensidão de fenômenos que estão ocorrendo áreas de atuação no plano da mitigação, ou seja, redução da emissão dos gases do efeito estufa, e, por outro lado, no terreno da chamada adaptação, porque, por exemplo, e adaptação quer dizer como que nós vamos reagir às mudanças, ou melhor dizendo, às consequências das mudanças climáticas que já estão ocorrendo. Aumento do nível do mar, por exemplo, secas ou enchentes, o caos climático. Como que a sociedade se adapta a isso daí? E, evidentemente, são alterações de procedimento da atuação do Ministério Público. O inquérito civil ou a investigação preliminar não será apenas para analisar uma notícia que chega, notícia aqui em latim mesmo, como se fosse notícia crimes, que chega à promotoria, mas uma visão mais ampla, o promotor olhando e em contato com a comunidade científica e com a sociedade civil para
que o estudo de impacto ambiental de uma obra que exija esse tipo de procedimento seja realizado sem tratar em profundidade das mudanças climáticas. Um resort, o Espírito Santo, ainda bem, tem mar, e fora a fora do seu território, como é que nós vamos aprovar loteamentos, resorts, sem considerar os aspectos relativos às mudanças climáticas ou aumento do nível do mar? Desmatamento de manguezais. É um crime contra a humanidade continuar desmatando manguezais. Os manguezais são a blindagem da costa, sem falar dos aspectos da sua importância para a biodiversidade como berçário da vida marinha. O próprio desmatamento, a redução das áreas de preservação permanente, das matas ciliares, tudo isso ganha um outro enfoque, uma perspectiva climática, de adaptação e, não esquecendo, a parte mais complexa, que muitas vezes se diz isso não é local, tem que ser tratado no mundo global, que seria a mitigação, a redução dos gases que causam as mudanças climáticas. Eu falei mais do que eu gostaria, eu espero, aliás, tenho certeza que o evento tenha trazido e propiciado conclusões de aperfeiçoamento da atuação do Ministério Público. Eu sempre digo que o Ministério Público é uma obra inacabada, permanentemente inacabada. E daí a necessidade dos membros do Ministério Público não só sonharem com uma instituição melhor, não se acomodarem, mas terem a convicção de que ser integrante do Ministério Público é estar numa posição de permanente desafio, de olhar para frente, olhando para trás também, para não esquecer as conquistas, os equívocos, mas o importante é não se acomodar. Se o Ministério Público se acomodar, isso há indicações aqui e ali, tanto no Ministério Público Federal como no Ministério Público Estadual, esse comportamento omissivo de se acomodar significa, a curto ou a médio prazo, uma sentença de morte para a instituição. E os benefícios para o Brasil, para a nação, para os vulneráveis, são indizíveis, porque não é possível Estado democrático de direito e Estado ecossocial de direito sem um Ministério Público que tenha realmente nas suas mãos a energia e a vontade para transformar a nossa realidade. Muito obrigado pelo convite e espero poder voltar ao Espírito Santo em breve. E dizer da minha alegria de vir aqui para falar desse tema, e vocês vão ver que muito do que eu vou falar, e nós não conversamos antes sobre o assunto que cada um abordaria, vocês vão ver que quando o ministro Benjamin fala que o Alexandre Saltes falaria da Lei 6938, nesse particular eu vou desapontar o ministro, não vou falar nada sobre isso. Mas eu vou falar muito do que é ser Ministério Público. E o que é ser Ministério Público, especialmente no momento de catástrofe climática, dialoga muito com o que a Vanessa acabou de nos falar. Nós tivemos que, por essa razão aqui, o que é o prédio do Ministério Público, debaixo d'água, né? Verdadeiramente debaixo d'água, lembrando que o nosso prédio aqui está 1,5 m acima do nível da calçada, né? E mesmo assim a água atingiu 20 centímetros ali dentro, não foi coisa fácil. Eu estou há 35 anos no Ministério Público, a minha formação quase toda ela na área do direito ambiental, eu sou promotor titular da Promotoria do Meio Ambiente de Porto Alegre, estou procurador de justiça há 2 anos e meio, e digo para vocês que esse foi o maior desafio da minha carreira, se não da minha vida. E eu vou me emocionar muito hoje, tá? O Paulo já viu falar, eu choro quando eu falo disso,
porque eu lembro do que eu vi, eu lembro do que eu vivi, eu lembro do que eu fiz, eu lembro do que eu não consegui fazer. Né? E eu, olhando para trás, eu vejo que se talvez fosse hoje, eu fizesse algumas coisas diferentes para que talvez o resultado fosse um pouco melhor para algumas pessoas. Mas o que nós fizemos ali, o que nós vivemos ali, ninguém viveu. Eu posso garantir para vocês, ninguém viveu. Para vocês terem uma ideia da dimensão, eu vou mostrar isso mais adiante, mas eu já trago aqui algumas informações iniciais, e num espaço de 3 dias, choveu 900 milímetros, numa região do estado que se caracteriza por um conjunto de montanhas, e onde nascem 5 rios que desaguam no Guaíba, em Porto Alegre. Essa chuva decorreu, e aí vem a questão da mudança climática, de uma frente úmida que vinha do Amazonas, de uma frente fria que vinha do Polo Sul e de uma massa de ar quente que estava estacionada aqui no Sudeste. Então começou a chover no Rio Grande do Sul e não parou de chover, porque a chuva não tinha para onde ir. E choveu muito, e o estrago foi enorme. 95% do estado ficou embaixo d'água. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios, 452 ficaram verdadeiramente embaixo d'água. Foi uma situação de guerra. E por ser uma situação de guerra, eu até trouxe aqui, eu não vou conseguir mostrar para vocês, eu trouxe algumas imagens. O Exército Brasileiro fez esse livro aqui, chamado Operação Taquari 2, que é o nome da operação que eles deram, porque teve a Taquari 1, que eu vou mostrar aqui numa linha do tempo para vocês. Aqui é um registro fotográfico do que eles fizeram. E essa fotografia da capa, que são pessoas sendo resgatadas num carro de combate, isso era a realidade em Porto Alegre. Eu sou neto de imigrantes judeus que vieram para o Brasil fugindo da guerra. E eu vi uma das cenas em Porto Alegre assim, que me tocou profundamente o coração, que foi, quem conhece Porto Alegre, ali o Pontal de Estaleiro, aquele shopping novo que tem, o Shopping Pontal. Ali as pessoas chegavam de barco, trazidas de Eldorado do Sul e Guaíba, que são cidades vizinhas a Porto Alegre, que ficaram completamente embaixo d'água. E as pessoas eram resgatadas, colocadas em barcos ou em jet skis, e eram largadas ali, largadas. E essas pessoas eram colocadas em caminhões do Exército e levadas para abrigo, assim como acontecia com as pessoas que eram levadas para campo de concentração. E o MP estava lá, e tinha que estar lá. E eu já vou mostrar para vocês por que o MP tinha que estar lá. Opa, consegue voltar aí, por favor? Aqui, tá. Então, eu assumi a PGJ em junho de 23, já em junho de 23 acontece um fenômeno lá, que foi não sei como é que é o nome que eles dão, mas essa cidade chamada Caraá, que fica na serra, entre a serra e o mar, no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha bonita, ela foi destroçada, ciclone bomba, ela foi destruída por um ciclone bomba. Depois, em setembro de 23, teve a primeira enchente no Vale do Taquari. 100 e poucas pessoas morreram aqui, porque o rio Taquari, essa foto é tirada em Lajeado, o rio Taquari subiu 30 metros, num tempo muito curto, e as pessoas não puderam, porque não acreditavam que aquilo pudesse acontecer. Em novembro de 23, já por conta do que nós tínhamos visto aqui, e o Marcelo lembra disso, o Marcelo estava lá conosco, nós fizemos um primeiro encontro para discutir as questões climáticas, né? Assinamos uma parceria com o MB de Santa Catarina, Vanessa, porque Santa Catarina sofre tanto quanto nós, né? E, aliás, aqui vou descontrair um pouquinho, olhando aquela foto que tu mostrou, aquilo parece a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Santa Catarina é onde está aquele prédio com a cobertura e tudo mais, e o Rio Grande do Sul é Paraisópolis ali do lado, né? Essa é a nossa realidade lá, né? Naquele evento em novembro, eu falei, o Marcelo recordou isso, o governador Casagrande estava lá, junto com o governador Eduardo Leite, que o que aconteceu ia acontecer de novo. E aconteceu de novo. Logo depois, teve um outro episódio no Vale do Taquari, até que chegou maio de 2024, com essa que foi o maior, né, o maior desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul, se não o Brasil. Pra vocês terem uma ideia, aqui é Porto Alegre. Ó. Esse é o centro de Porto Alegre. Tem uma outra foto que eu tenho muita imagem sobre isso, mas tem uma fotografia que está no site da Prefeitura de Porto Alegre que cruza a imagem do Google Earth 5 dias antes e quando a água chegou. É assustador. Né? Aqui é Porto Alegre, lá atrás é o prédio do Ministério Público, atrás o centro administrativo. O centro administrativo é aqui onde o Mineirinho desceu, a maior rampa de skate do mundo ali, né? E eu vi do meu gabinete aquilo ali, foi fantástico, né? Então, assim ficou Porto Alegre. E nós tivemos que trabalhar.
Antes disso, em novembro, já imaginando que poderia acontecer o que aconteceu, nós criamos um gabinete de estudos climáticos, o GabClima, que é um gabinete de inteligência, na verdade, vinculado ao gabinete do Procurador-Geral. Aqui, quem quiser, nesse QR Code está o provimento que criou o GabClima. E o GabClima funciona numa perspectiva de buscar informações, aproximar-se da sociedade, fazer aquela escuta que a Vanessa falou, trazer todo mundo para a mesa, sem promotorar, mas ouvindo, atentamente ouvindo, e buscar na academia o apoio científico que é necessário. Nós começamos a trabalhar o GabClima e logo em seguida veio a primeira enchente. E nós começamos a aprender que muitos problemas nós teríamos que enfrentar. Primeiro, é a própria percepção de risco que as pessoas têm, porque enchente na região sul é algo normal. Eu sou natural de uma cidade chamada Uruguaiana, que é lá na fronteira com a Argentina, que é banhada pelo rio Uruguai. Todo ano tem uma enchente ou duas, mas agora tem 4, e o volume d'água é muito maior do que era antes. Mas as pessoas acham, isso é normal, não, enchente sempre teve. A ideia do risco tem que ser internalizada, porque as mudanças climáticas, elas trazem essa nova percepção do risco. Assim como também elas mostram que os desastres são absolutamente dinâmicos. Dinâmicos. Eles acontecem de uma hora para outra, e eles vêm de uma forma exponencial, e nós não estamos preparados para enfrentar isso. Apareceu muito o problema da governança, das múltiplas competências, a ausência de sinergia entre órgãos. A coisa começou a funcionar lá em maio de 24, pelo 10º dia, mais ou menos, quando todas as 100 agências, e nós éramos chamados como agência, e nós trabalhávamos diariamente junto com o Exército Brasileiro, que comandou a Operação Taquari, quando nós começamos a entender que a solução do problema viria quando todos trabalhassem sem protagonismo e cumprindo ordens. Imagina tu dizer para um promotor que ele tem que cumprir uma ordem, porque quem estava dizendo o que tinha que ser feito, Bortoli, sabia por que tinha que ser feito, mas o colega achava que não. Aí vem o governador, achava que não, né? Imagina, eu sou promotor, eu tenho independência, como é que vão dizer o que eu tenho que fazer ou não fazer? E muito complicada foi a relação federativa, quando começa uma briga, que vira uma briga política entre União, Estado e municípios, né, por quem é que vai levar mais ajuda, mais auxílio, mais entrega para quem está precisando. Quer interromper ou continua? Não, continua. Também a questão da desigualdade estrutural e orçamentária, né, lembrando a vocês, governador, prazer, tudo bem? Lembrando a vocês que o Rio Grande do Sul vive um regime de recuperação fiscal, né, há muitos anos, enfim, passa por uma situação muito difícil, e se não fosse o recurso federal que lá chegou, e a solidariedade do povo brasileiro, certamente nós não teríamos como superar aquele desafio. Deficiência das defesas civis, nós logo vimos que as defesas civis, especialmente as dos municípios, elas eram chefiadas por alguém que era o motorista da caçamba, da van escolar, né, que era um parceiro político do prefeito, e era colocado lá porque não se tinha a cultura do que era a defesa civil e da importância da defesa civil. Assim como também a falta de estudo sobre dragagem, e também pode botar uma barra de drenagem, não haviam sistemas de alerta efetivos. Hoje nós já temos aquele broadcast, né, que funciona e funciona bem, já foi testado no Rio Grande do Sul e usado. Não se usava soluções baseadas na natureza, não se pensava em obras estruturais, e Porto Alegre inundou porque o sistema de proteção contra enchente, que foi constituído por diques que foram construídos na década de 70, quando ainda tinha o DNOS, quando acabou o DNS em 92, foi o Collor que acabou o DNOS, passou para os municípios receberam aquilo ali e nunca fizeram nada. Para vocês terem uma ideia, a Prefeitura de Porto Alegre não tem os estudos dos diques da cidade, o que impacta e atrasa a reconstrução da cidade. Porque como é que tu sabe onde é que está, enfim, se tu pode ou não pode levantar a cota daquele dique? Não havia atualização e manutenção dos planos de contenção de cheias, né? E o GabClima já apontou isso, né? Então, nós tínhamos que fazer, e fizemos na nossa sede, o nosso inventário de emissões de carbono, nós passamos a comprar energia sustentável no Mercado Livre, essas foram ações internas que o MP adotou. Nós propusemos a realização de diagnósticos e elaboração sobre as estruturas do Rio Grande do Sul frente aos desastres, que está compilada no material que está no penúltimo slide ali, que vocês vão poder compartilhar.
e nós começamos a fazer cursos de capacitação para a defesa civil dos municípios e nos aproximarmos da sociedade para que eles vissem o que é o Ministério Público. Pensem um pouco aqui, ó. O que trouxe vocês ao Ministério Público, vocês lembram? Qual era o propósito de vocês quando fizeram o concurso? Pensem nisso. Chegou maio de 24, o estado inteiro embaixo d'água, a nossa sede principal embaixo d'água, nós mudamos para o prédio onde ficam as promotorias especializadas em Porto Alegre, ali nós montamos o nosso comitê de crise, né, inundou a sede, tivemos que desocupar o prédio, e aí eu me lembrava muito assim daquela sensação do comandante que tem que abandonar um navio. Eu saí do prédio numa sexta-feira, às 4 da tarde, quando a água estava chegando na porta, eu fui o último a sair, depois que o sistema foi desligado e a luz desligada. Né? Então, imaginem a dor, tu não sabia se tu vai conseguir voltar, quando vai voltar e o que vem pela frente. Porque eu sabia que nós não tínhamos mais sistemas operacionais, nós não tínhamos como nos comunicarmos com os colegas, grande parte do estado estava sem luz, as pessoas não tinham comunicação, o rádio voltou a ser o grande instrumento de comunicação, as pessoas voltaram a ouvir rádio, mas ninguém mais tem rádio a pilha, o rádio está no celular e acabou a bateria do celular. Como é que tu faz? Vocês vão ver uma foto no final que é muito emblemática em relação a isso. Nós começamos a usar o Instagram como grande meio de comunicação e a sociedade gaúcha passou a ver e reconhecer no Ministério Público uma instituição que estava ali falando o que eles queriam ouvir, falando na linguagem que eles queriam entender. Isso nos aproximou muito da sociedade e fez com que a sociedade reconhecesse o valor da nossa atuação. Nós criamos uma central de doações e foi obra do acaso. A Associação Médica do Rio Grande do Sul tinha um ponto de coleta, governador, e eles já não tinham mais onde guardar. E aí eles começaram, nós não vamos mais receber. E as pessoas, quando não sabem o que fazer, fazem o quê, gente? Vão aonde? No Ministério Público. E aí começaram a ir lá no prédio e assim, olha, nós não sabemos o que fazer com isso, deixa aqui. E nós viramos num centro de recolhimento de doações. E nós recebíamos caminhões, o Brasil foi muito solidário, os ministérios públicos foram muito solidários. Santa Catarina, no segundo dia, fez com que agentes do GAECO, servidores, toda semana mandavam caminhões, do Piauí foi ajuda, enfim, daqui do Espírito Santo, o Brasil inteiro foi solidário conosco, DF, Minas Gerais, enfim, não vou nominar todos para não ser injusto com alguns. E as pessoas queriam doar para o MP, porque acreditavam que não haveria uso político, porque surgiu naquele momento aquele discurso do povo pelo povo. Então, olha o paradoxo, as pessoas precisavam ajuda, mas não queriam ser ajudadas pelo Estado. E vários motivos. O uso político era antes da eleição. Nós prendemos candidatos a prefeito em flagrante, desviando produtos doados, botando seu cartãozinho, dizendo com a homenagem do fulano de tal, teu candidato. Né? Gerou até inelegibilidade de alguns. Enfim, nós viramos essa central de recebimento de doação, aqui é Canoas. Canoas foi uma das cidades mais atingidas, porque é dividida por uma BR, a 116, que funciona como um dique. Esse prédio é o prédio da promotoria de Canoas. Aqui foi no 5º ou 6º dia depois, porque nós não tínhamos como sair de Porto Alegre. Porto Alegre ficou sem acesso viário, sem acesso nenhum, não tinha como chegar em Porto Alegre. Nem os helicópteros de resgate conseguiam chegar, porque não parava de chover. Né? Eu vou lembrando das coisas e vou falando, enfim, mas não vou falar muito porque a gente tem que ouvir o governador depois. E aqui nós somos a Canoas, porque em Canoas se criou de um dia para o outro, e foi de um dia para o outro o maior abrigo nas dependências da Universidade Luterana do Brasil. 8.000 pessoas procuraram abrigo na universidade. E a universidade abriu as portas, e de um dia para o outro tinha uma cidade lá dentro. E como é que tu faz isso? Quando nós conseguimos sair de Porto Alegre com aquelas doações e tudo mais, nós somos. Aqui nós temos agentes do GAECO, promotores, voluntários. Né? Essa tragédia fez com que muitos se ressignificassem em relação ao que é o Ministério Público. Muitos colegas aposentados, colegas procuradores de justiça, colegas novos, vestiam verdadeiramente a camiseta do MP e se orgulhavam de fazer parte da nossa instituição. Nós atuamos fiscalizando abrigos. Esse foi um pedido do general comandante militar do Sul, porque, vocês imaginem, 92% da população, eu tenho um número aqui, 77.000 pessoas tiveram que ser resgatadas. Resgatadas não é só retirada de casa, é resgatada de barco ou helicóptero. 77.000 pessoas, no estado inteiro. 12.000 animais foram resgatados. Todo mundo lembra do cavalo caramelo, aquele que ficou em cima do telhado, né? Mas aconteceu de tudo.
e as pessoas começavam a ser levadas para abrigos. E nos abrigos, o doutor André não está mais aqui, mas eu tive até uma conversa não muito confortável com ele naquele dia, porque o CNJ resolve editar uma recomendação sugerindo para os juízes do Rio Grande do Sul que não decretassem mais prisão preventiva de ninguém e que soltassem os presos, sendo que nenhum presídio ficou embaixo d'água no estado. Nenhum presídio ficou embaixo d'água. Aí eu tive que ligar para o doutor André e ter uma conversa não muito simpática com ele para dizer que eles estavam errando a mão. Porque o que estava acontecendo? Pessoas tornozeladas, por exemplo, estavam chegando nos abrigos, onde estavam lá famílias inteiras que não tinham outra opção a não ser de estar naquele abrigo. E aí tu já está naquele ambiente hostil, tu olha para lá, tem alguém com uma tornozeleira, o senhor deixaria a sua filha dormir tranquilamente uma noite, assim, num abrigo com um tornozelado do lado? Isso aconteceu. E o general pediu, cuidem dos abrigos, e nós cuidamos e cuidamos muito bem. Chegamos a fazer um aplicativo, alguns aplicativos para isso que eu vou mostrar. Combatemos fake news, a desinformação é um inimigo mortal numa situação de calamidade. Tivemos que agir com muito rigor. Pix falsos, numa hora dessas as pessoas mostram o que tem de pior. Então essa solidariedade aí correndo o Brasil inteiro, e muitas pessoas pegavam o brasão do Rio Grande do Sul, de doe para o Rio Grande do Sul, faça a sua doação aqui, QR Code caía na conta de alguém. Né? Depois nós fomos atrás desses valores, mapeamos, foi a investigação do NIMP e do GAECO, e estamos responsabilizando essas pessoas. Alguns, inclusive, foram presos. Aquele famoso Nego Di, que participou do Big Brother, o influenciador, o Nego Di, foi preso por conta disso, porque ele pegava o dinheiro, ele recolheu 2 milhões de reais de doações e fez um pix para o governo do estado de 100 reais. Mudou para Santa Catarina, ele foi preso lá em Santa Catarina, em Canasvieiras, se não me engano, com a ajuda do GAECO, tinha uma Land Rover na garagem, né? Estava lá com o dinheiro dos pix falsos. Preços abusivos, preço de água, preço de combustível. Então, assim, a água subindo e a gente tendo que ir todo dia a campo para enfrentar aqueles desafios. Né? Não tinha água na cidade, porque a estação de bombeamento foi desligada, e aí essa eu lembro bem, eu estava lá circulando lá pelo MP, e me avisaram que tinham prendido, esse eu fui acompanhar a prisão até, um carro-pipa, só que era um carro-pipa daqueles limpa-fossa. Ele só tirou o que tinha da fossa, encostava em hidrantes onde tinha água da torneira, onde tinha água potável, enchia a carga do caminhão-pipa e vendia por 16 mil reais para condomínios. Esse foi preso, ficou preso por um bom tempo, depois fez um ANPP bem robusto lá, né, para não responder o processo. Calamidade pública indevida. Alguns municípios aproveitaram, eram poucos, né, mas os municípios do litoral, especialmente, que não foram atingidos pelas águas. E o prefeito de uma praia, lá chamada Cidreira, declarou calamidade pública porque as pessoas foram para a praia. Mas o estranho é porque no verão, quando as pessoas vão para a praia, e o gaúcho vai para a praia no verão, né, não é calamidade pública, mas naquele momento era. Por quê? Porque ele queria licitação, um monte de coisa. Então aproveitou a oportunidade. Respondeu a ação de improbidade. Resgates, nós fizemos. O MP fez. Começou com um colega do Amazonas. A água começou na sexta, no domingo, o Alberto, era o procurador-geral do Amazonas, me ligou, tem um colega nosso que estava em Gramado, do Amazonas, com a família, conseguiu chegar em Porto Alegre, está num hotel em frente ao aeroporto, mas não consegue sair. Tu consegue colocar ele num carro e levar ele para Santa Catarina? Eu disse, claro, fiz contato com o colega. Quando eu liguei para o colega, a água já tinha tomado conta do hotel que ele estava, porque já tinha invadido o aeroporto. Tivemos que conseguir um barco para ir resgatar esse colega, porque ninguém fica para trás numa hora dessas, né? Só que quando a gente chega no hotel lá com o barco para resgatar ele, era um barco, vocês vão dar risada quando virem a foto do barco aqui. Tu não pode deixar os outros para trás. Quando ele chegou, ele disse, quem é o doutor fulano? Ele veio, ele, a mulher e a filha. E tinha uma fila de pessoas, nós também queremos sair daqui. A gente começou a fazer resgate com barco. E viramos uma empresa de resgate quase, porque nós resgatávamos, as nossas vans já levavam alimento, roupa quente, levava para um bom abrigo, e as pessoas queriam ser resgatadas pelo Ministério Público. Identificamos desaparecidos, foram vários, infelizmente, a questão dos resíduos, animais, dragagem, áreas de risco, remoção de idosos, tem fotos, vocês vão ver, as pessoas perderam suas vidas, perderam seus documentos, perderam suas memórias, nós tivemos que trabalhar muito para recuperar isso. Abuso contra crianças, adolescentes e mulheres. No 4º ou 5º dia, nós percebemos que tinha que ter
Não, 5 minutos não. Que tinha que ter um abrigo específico para mulheres vítimas de violência, porque não tinha. Eu vou correr. Acolhimento emocional, cartilhas que eu vou mostrar para vocês, mutirões, enfim, vou correr aqui, tá? Fizemos aplicativos, nós lá, a nossa TI fez um só para os abrigos, em que era uma espécie de um Tinder do abrigo. Então, a Andréia tem um liquidificador para doar, o Lidson perdeu um liquidificador, isso a Defesa Civil não dá. O Lidson dizia no aplicativo, eu preciso de um liquidificador, a Andréia dizia, eu tenho para doar. O MP ia na tua casa, pegava e levava para ele. Bom, aqui estão os aplicativos, um para resgatar animais, né, para identificar os animais resgatados, porque as pessoas saíam e deixavam seus bichinhos. Então, nós fotografávamos todos os animais que eram chegados nos abrigos e as pessoas podiam, através desse aplicativo, tentar encontrá-los. Fizemos, e aí tem os QR Codes, e aí começa um novo papel do Ministério, porque eu vou pedir só mais 5 minutinhos, tá? Só mais 5 minutos. Como é que se cuida, por exemplo, cuidados de saúde em situações de alagamento? Tivemos que fazer isso, porque colegas nossos estavam dentro da água. Então, fizemos um guia técnico para isso. Como é que se dá apoio emocional às vítimas das enchentes? Nós não éramos treinados para isso. Fizemos um guia para isso. Como é que se protege mulheres e crianças? Fizemos um protocolo específico sobre os decretos de calamidade pública, sobre os direitos dos consumidores em face das seguradoras que começaram a se recusar a indenizar os sinistros, dizendo que não, imagina, não tem que reparar nada, isso é um fato da natureza. Como é que se instala um abrigo provisório? Como é que se atua na recuperação dos desastres? Como é que se recupera solo? O Rio Grande do Sul é um estado agrícola. 95% do estado embaixo d'água, o solo gaúcho foi completamente dizimado também. E tinha muita tecnologia naquele solo ali. Anos e anos, né, de boas práticas. Como é que se recupera isso? Como é que se procede em relação à moradia temporária? Como é que tu trabalha resgate de animais, castração e adoção desses animais, orientações sobre verbas que vinham do governo federal, como é que tu trata da destinação dos resíduos sólidos, APPs em áreas consolidadas, como é que tu obtém certidão, enfim, tudo isso é trabalho que nós fizemos durante a enchente. Esse é um novo Ministério Público, e digo para vocês, muito pouco do direito ambiental foi usado aqui, né? Por isso que eu frustraria o ministro Benjamin se ele estivesse aqui conosco hoje. Depois tinha que desmobilizar os abrigos provisórios, tinha que tratar da segurança alimentar, né? Tem pessoas com intolerância à lactose, tem pessoas com restrições alimentares, todas no mesmo abrigo, e a Defesa Civil só oferece um tipo de cesta básica. Quem é que olha por essas pessoas? Coube a nós. O cofinanciamento para os abrigos, como é que se garante a alimentação em abrigos, como é que se acessa os benefícios sociais, requisitos para abrigos provisórios, enfim, tá? Aqui um pouco das notícias do que acontecia lá, e todo esse nosso trabalho, né, fez com que nós chegássemos à identificação daquelas questões que eram mais prioritárias, ouvindo. Olha o que apareceu em primeiro lugar, abrigo, em segundo, auxílios públicos, em terceiro, doações, desvio de doações. As pessoas não estavam preocupadas com a questão ambiental em si. Isso é um aprendizado, né, para todos nós, inclusive para o próprio Estado, porque a gente aprende a priorizar aquilo que numa hora dessas realmente tem que ser tratado. Mas o Estado tinha que se recompor, e o MP tinha que estar junto. O governador nos colocou no Conselho do Plano Rio Grande, que foi um bom, grande projeto de governo para reconstruir o Estado, aqui o dia do lançamento. Nós fazemos parte das câmaras técnicas desse plano de recuperação, porque é muito dinheiro envolvido, e aí a presença do MP ela é desejada e é necessária na orientação das políticas públicas que vão sendo construídas. Nós passamos a fazer parte do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, aí sim, com ações propositivas para tratar da remediação, para tratar da adaptação, da mitigação, enfim, tudo que for necessário. Nós, de uma forma inédita, buscamos essa empresa, a Aecon, que é uma empresa americana que trabalhou na reconstrução de New Orleans, e o MP assinou um termo de cooperação com essa empresa para ajudar na reconstrução do Estado, porque se começa por aonde? Se começa por aonde? Né? Nós não tínhamos esse conhecimento, essa expertise, e essa empresa está nos ajudando agora, o Estado, na construção dos primeiros 4 planos de contingência do Estado, e nenhum deles é ambiental, vocês já vão ver em seguida aqui. Aqui está, ó, logística, porque o Estado não pode parar, a ajuda não pode parar, assistência social, comunicação e saúde.
Aqui é o mais importante no momento de um desastre. O resto a gente vai resolvendo depois. Nós acompanhamos a desmobilização, aqui essa foto, esse cabeça branca aí dá para ver quem é, né? Aquele senhor ali que está abraçado em mim chorava, soluçando, é o reitor da UBRA. Imaginem o estresse dessa pessoa quando recebe 8.000 pessoas lá dentro, e nós chegamos lá, naquele dia que eu mostrei a foto para vocês, o cenário era esse aqui, facções criminosas tomando conta dos abrigos também, e o reitor olha para mim e diz assim, quem mandou vocês aqui? E eu disse, foi Deus. Ele se abraçou em mim e começou a chorar. E assim ficou, né? Depois disso, a nossa preocupação com as áreas de risco, porque apareceu uma realidade nova aqui, que foi movimentação de massa. Choveu muito, os morros, o Rio Grande do Sul tem muitos morros, quase todos vegetados, mas o solo basáltico, a água entra, infiltra, a pedra racha e o morro vem abaixo. Na enchente de maio, morreram mais pessoas por movimentação de terra, por movimentação de massa, porque por enchente. Resíduos sólidos, né? Nós tivemos que atuar com muita firmeza, porque esse é o cenário aqui. Os resíduos, isso aqui, ó, ali atrás é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Isso é 2 quadras do prédio do MP. Se criaram esses chamados bota-espera, porque se recolhia o resíduo da porta das casas das pessoas e tinha que levar para algum lugar. Só que isso aqui não era resíduo, gente, aqui era a história da vida das pessoas. Eles tinham que elaborar o luto, eles deixavam isso na frente das suas casas, porque ali tinha fotografia, e tu não podia passar com um caminhão simplesmente, tu tinha que mediar esse processo de retirada. Nós estávamos lá, assim como também tratando da drenagem urbana, das barragens, né, que sempre é um fator de risco para todos nós, a questão da causa animal, que apareceu, muitos animais eram seres invisíveis, que animais de rua e outras coisas mais passaram a ter políticas específicas para isso, moradias, e aqui essa história é uma história muito triste pela burocracia, que nós muitas vezes nós do Ministério Público estimulamos a burocracia. Esse aqui é o Cassiano, a esposa e a filha. Esse é o colega Sérgio Tiefenbach, e aqui o Cassiano está recebendo uma casa temporária. Cassiano, um trabalhador, né, morava numa casa boa, que foi atingida pela primeira enchente em maio de 24. Por falta de um laudo estrutural, ele não pôde voltar para casa, foi para um abrigo. No abrigo, a filha, essa menina, testemunhou um feminicídio. E desde então, arrumar uma casa para essa família passou a ser uma obsessão para nós do Ministério. Nós fizemos uma casa para o Cassiano. A enchente de novembro, desmanchou a casa do Cassiano. E a de maio, de novo. Agora ele conseguiu uma outra casa. Nós estamos acompanhando isso bem de perto. E aqui? E aí, Rô, bom dia. Cara, uma notícia espetacular, a Vivi acabou de me ligar, cara, agradecendo, assim, de tudo que é jeito. Acabaram de ser resgatados, né, de helicóptero, todos salvos, eles já estavam há quase 40 horas sem água, sem comida. E, então, assim, não tem palavras aí, né? Então, ela está super agradecida, né? Que bom aí que a gente conseguiu se movimentar de uma forma ou de outra aí para a gente poder ajudar, né? Então, já ganhei no nosso final de semana com essa atitude aí nossa aí. Então, obrigado aí pela tua ajuda, né? Então, queria te passar essa mensagem aí, porque tu faz parte aí desse trabalho todo aí para ajudar esse salvamento, né? Eu falei para vocês que... Beleza? Então, estou de parabéns aí, cara. Obrigado pela tua ajuda aí. Tem coisas que chegam para nós, PGJs, que ninguém imagina. Roberto Bandeira Pereira foi procurador-geral no Rio Grande do Sul. Um amigo dele ligou para ele, Roberto, nesse lugar aqui, ó, aqui é o Rio Taquari, uma família morava nessa casa. Aqui a gente fala mais ou menos a 10 quilômetros da beira do rio. A água chegou aqui, subiu 30 e poucos metros, eles ficaram 40 horas no telhado, conseguiram mandar uma mensagem pedindo socorro. Mandaram para esse amigo que ligou para o Roberto. Roberto mandou para quem? Para mim. Aí eu tive que conseguir um helicóptero, na medida do possível, eles foram lá e resgataram, eu recebi essa resposta. Então, isso vale, né? Vale a dor, o sofrimento. Isso é papel do Ministério Público, gente? É. Aqui é o papel do Ministério Público. Esse aqui é o nosso barco, ó, o famoso barco do resgate. Ó. Nem dá para chamar de barco para vocês aqui, né, que tem. Esse aqui é um colega nosso, promotor, o Márcio, ele foi bombeiro em São Paulo, antes de ir para o nosso Ministério Público.
E ele botou essa roupa e foi resgatar pessoas, animais da mesma forma. Aqui o nosso pessoal do GAECO resgatando em LPIs. Nós fizemos isso, nós íamos lá e tirávamos as pessoas, ou seja, mas eu estou acabando mesmo, né? Isso é papel do Ministério Público? Evidente que é. Né? Aqui está o livro que eu falei para vocês, são os dois, no QR Code vocês vão achar tudo isso que eu falei para vocês de uma maneira mais bem estruturada, com fotografias, e esse talvez seja o grande papel do Ministério Público. Aqui estou falando em Roca Salles, uma cidade muito atingida, sem água, sem luz, né? Nós conseguimos colocar esse nosso ônibus lá, que é uma promotoria volante, que tem gerador e uma Starlink. O que esses jovens estão fazendo aqui? Eles foram lá carregar os seus telefones celulares e usar o nosso sinal da Starlink para conversar com o mundo. Esse é o papel do Ministério Público? Claro que é o papel do Ministério Público. As pessoas passam a ver no MP uma instituição que as representa. Esse é o Ministério Público que eu acredito. E a gente tem dito lá no Rio Grande do Sul que a nossa instituição é uma instituição que é feita de pessoas e para as pessoas. E eu fico muito feliz de Deus ter olhado para baixo e ter me dado a graça de ser o procurador-geral nesse momento. Porque eu tenho certeza que o que nós fizemos lá foi único. Eu tenho a triste certeza que não vai ser a última vez que isso aconteceu, mas nós nos reconstruímos com o apoio de todos vocês mais e muito, muito, porque nós somos o Ministério Público. E a sociedade gaúcha e a sociedade brasileira confia e acredita no nosso trabalho. Muito obrigado e desculpe por extrapolar o tempo. O tema que o Alexandre disse aqui, sobre as mudanças climáticas, os efeitos dela e tudo aquilo que a gente está fazendo e tudo aquilo que a gente deve fazer. O Ministério Público, o doutor Francisco, tem sido um parceiro importante, né, em diversas áreas, nessa área ambiental, da sustentabilidade, tem sido um parceiro importante. Nós estamos concluindo o TCA, termo de termo ambiental, com a Arcelor e com a Vale. Marcelo e Bruna devem estar por aqui, acredito eu, não sei, não estou vendo eles, mas Marcelo está aqui, muito bem. E nós estamos concluindo um trabalho que o Ministério Público Estadual e Federal conduziram muita competência, importante para nós aqui. Também agora acabamos de assinar o decreto de cobrança pelo uso da água, também um trabalho importante que o Ministério Público acompanhou e conduz junto com a gente. Então, o MP tem sido parceiro fundamental, importante nessa área da sustentabilidade, na área ambiental. O tema das mudanças climáticas é um tema antigo, a gente tem muito mais conversa do que prática, né? O doutor Alexandre falou aqui, de fato, Porto Alegre, em especial, se tivesse tido manutenção das comportas, talvez pudesse sofrer menos, né, do que sofreu. Mas a gente tem tido, tanto nas conferências, né, da ONU, que eu tenho participado, como também nas conversas e nas ações e no debate que a gente vê no país e nos estados, nos municípios, a gente tem muito mais conversa e menos prática. Por isso que a COP deste ano, todo mundo quer que seja a COP da implementação, da ação efetiva, do trabalho, de se estabelecer uma ação concreta com relação ao enfrentamento das mudanças climáticas. Nós, com base nisso, também, no Brasil, né, em 2019, 2020, nós começamos a fazer um debate sobre uma participação mais intensa dos estados, dos entes subnacionais, com relação a esse tema. Porque os grandes negociadores das conferências é a diplomacia de cada país, são pessoas que estão numa negociação, né, muito de alto nível, e a gente tem uma participação pequena nessas negociações. Então, o jeito que a gente tinha de fazer a participação dos entes subnacionais era a gente se organizar num consórcio. Por isso que a gente organizou um consórcio dos governadores pelo clima, que é o consórcio Brasil Verde, também para poder marcar a presença do Brasil, numa época em que o presidente Bolsonaro não tinha identidade com o tema. O presidente Bolsonaro, por ser negacionista neste tema, ele não tinha uma atenção com relação a esse tema, mas era importante que o Brasil pudesse estar presente nas conferências e que pudesse estar presente nos debates nacionais e internacionais. Então, nós, para fazer uma compensação,
a gente também organizou o nosso consórcio, que hoje tem 16 estados que fazem parte, que a gente hoje incentiva para que todos possam ter, de fato, um plano climático, né, que possa ter seu plano de descarbonização, seu plano de adaptação, que possa ter uma ação organizada com relação ao tema e que tenha metas estabelecidas, objetivas, para a gente alcançar essas metas, né? E também eu já discuti isso com o Ministério Público em alguns encontros, estive no encontro em Santa Catarina, eu acho, né? Tive um encontro no Rio Grande do Sul, também tive em 2 encontros, falando que o Ministério Público acompanha muitas das áreas, como acompanha, como eu disse aqui, a questão da cobrança pelo uso da água, né, que acompanha a questão da poluição atmosférica, que acompanha a questão do saneamento básico. Então, também fazer um acompanhamento sobre o trabalho e os planos que cada estado pode ter e precisa ter no alcance das metas negociadas pelos países, que são as INDCs, né? São aquilo que o país negocia nas conferências e que o governo federal agora precisa também fazer descer essas metas para que os estados possam dar a sua contribuição. Então, nós estamos incentivando para que os estados tenham um plano climático, que elaborem o seu plano de descarbonização, seu plano de adaptação e todas as ações. E a hora que a gente tem de mostrar isso de forma muito concreta é agora na COP. A COP é o momento para a gente poder apresentar tudo aquilo que a gente tem de resultado. E nós, aqui no Espírito Santo, e voltando agora para o nosso estado, a gente tem um plano climático bastante audacioso. Nós já fizemos nosso plano de descarbonização, vocês acompanharam a elaboração desse plano de descarbonização. Nós estamos agora, colocamos em consulta pública, debatemos com a sociedade, ele existe, agora ele tem que ser executado, né? Geralmente, quem faz descarbonização são as empresas, né? Tem um papel maior. Então, você tem um papel importante das empresas, porque as emissões de carbono no Brasil, maior parte das emissões de carbono no Brasil vem do uso do solo. Nós, aqui no Espírito Santo, não, a maior parte vem da atividade industrial. Então, o nosso perfil é diferente do perfil do Brasil, porque a gente tem um estado mais industrializado. Então, a gente tem que fazer com que tanto o empreendedor na sua atividade industrial, na sua atividade de transporte, na sua atividade da agricultura, ligadas ao agronegócio, que ele possa tomar iniciativas de redução das emissões, mudando fonte de energia, mudando método de produção, tornando mais eficiente a sua produção, investindo em novas iniciativas. Então, tem um trabalho, né, que os empreendedores têm que fazer com relação à redução das emissões. Então, nós temos um plano de descarbonização e nós temos um plano que está sendo elaborado, vamos apresentar ele agora na COP, no mês que vem, em Belém, que é o plano de adaptação. Esse plano de adaptação é um plano que tem também um trabalho feito com os municípios, não é só para o governo, para o Estado do Espírito Santo. É um plano também que nós estamos elaborando os planos de risco de cada município, dos 78 municípios do nosso Estado. Então, vamos fazer essa entrega agora, também teremos aí uma orientação, a diretriz com relação à adaptação. Mas isso são os planos que a gente tem dentro de um grande programa de mudança climática, mas isso não impede que a gente vá trabalhando, como nós já estamos trabalhando. A gente tem hoje um dos maiores programas de recomposição florestal do Brasil, que é o programa Reflorestar. É um programa que tem já recuperado parte da nossa cobertura florestal da Mata Atlântica, e o Espírito Santo é um local em que a gente tem a maior biodiversidade de Mata Atlântica do Brasil, é aqui no norte do estado do Espírito Santo. Então, a gente tem a necessidade de recuperar. Nós temos 22% de cobertura florestal hoje, e a gente quer ampliar essa cobertura florestal no nosso estado. Tem uma ação que o governo está fazendo, que acho muito interessante, e que vai ser apresentado também na conferência como um modelo, que é o Cadastro Ambiental Rural. Em 2012, nós tivemos a aprovação do Código Florestal Brasileiro. E o Código Florestal Brasileiro ele estabelece que cada produtor rural, até final do ano passado, o produtor rural, até 4 módulos fiscais, tinha que fazer o Cadastro Ambiental Rural. E os outros agricultores, acima de 4 módulos fiscais, precisa de
fazer o cadastro ambiental rural, agora, até final deste ano. E, a partir deste cadastro, o órgão gestor, que no nosso caso aqui é o IDAFE, ele começa a notificar os proprietários para apresentar o PRA, que é o Plano de Recuperação Ambiental. O Plano de Recuperação Ambiental tem a ver com recuperação de áreas das APPs, área de proteção permanente, e da reserva legal, e tudo aquilo que você faz na sua propriedade. Então, também é um assunto que o MP poderá e deverá acompanhar com muita atenção, porque os prazos vencem agora, e o Estado do Espírito Santo é o Estado que está em primeiro lugar com relação ao cadastro ambiental rural. Nós temos 133 mil propriedades aqui no Estado do Espírito Santo, nós temos 123 cadastros já requeridos e nós temos 81 mil cadastros já validados. E agora a gente fez uma parceria com o IFES, 269 alunos do IFES estão ajudando a gente a fazer o trabalho de validação desses cadastros. Então, nós vamos ser, certamente, o primeiro Estado a ter, por georreferenciado, todas as propriedades, todas que eu falo, quase todas, que nunca tem todas, mas chegando perto dos 100% de propriedade georreferenciada, em que a gente possa fazer o acompanhamento por satélite, né? A gente já tem hoje um trabalho de fiscalização por satélite no nosso Estado, então vai permitir um controle muito grande de qualquer agressão à cobertura florestal, e, a partir da hora que você tem o PRA, que é o Plano de Recuperação Ambiental, aprovado pelo IDAF, você tem que, em 20 anos, recuperar sua reserva legal e sua área de preservação permanente. Então, nós queremos chegar com isso a mais de 30% da cobertura florestal no nosso Estado. Isso será um sugador de carbono, né, no nosso Estado. Também é bom que a gente fale que nós temos um fundo de descarbonização, nós somos o único Estado a ter um fundo soberano. Esse fundo soberano ele é financiado e capitalizado com os royalties de petróleo e participação especial do petróleo. Nós chegamos até agora a 2 bilhões e 200 milhões de reais já capitalizando esse fundo soberano. Fundo soberano, 40% até o ano passado, 30% esse ano e 20% daqui do ano que vem para frente, poupança intergeracional. Então, um dinheiro que nós estamos poupando para que, no futuro, qualquer eventualidade, a gente tenha um recurso em caixa, tá certo? Para poder enfrentar dificuldades que, por acaso, venha a cair sobre o nosso Estado. E a outra parte, 250 milhões de reais, foi para investir em inovação, se associar a empresa de inovação, 250 milhões de reais para poder comprar debêntures de empresa ESG, e agora estamos criando um fundo de descarbonização com 500 milhões de reais, um fundo aberto que pode aceitar outros cotistas para a gente poder financiar a descarbonização com juros juros menores, isso para incentivar as empresas a mudar a sua fonte de energia, a mudar o seu método de produção, para a gente reduzir as emissões e alcançar a meta de descarbonização, que é a neutralidade de carbono em 2050. Algumas outras medidas que eu considero muito importantes também foi a regulamentação do biometano, do biogás. Nós fizemos uma regra aqui no nosso Estado, para a gente poder organizar o lançamento do biometano, que começará a ser produzido no ano que vem. A empresa Marca Ambiental vai ser a primeira empresa a produzir 25 mil metros cúbicos de biogás por dia, e também outras empresas começarão a produzir biogás. A gente reduziu a praticamente zero o ICMS e organizamos o preço do gás natural com biometano, o mesmo preço para poder ser lançado na nossa rede de gás. Também é uma iniciativa importante, nós teremos carros aqui, veículos aqui, a biometano do transporte público do nosso Estado. Eu estou aqui muito atento às coisas que eu tenho que falar, mas os 5 minutos não saem do lugar, eu não sei quanto tempo que eu tenho. Tá? Então, assim, me deram o microfone, deixa eu falar, tá certo? Eu não sei que hora que eu vou parar, assim, não, porque eu tenho tanta coisa para falar que eu preciso de um limite aqui de tempo para poder falar, mas eu também tenho bom senso, senão não chegaria a ser governador, não, tá certo? Eu sei a hora que eu tenho que parar para não perder aqui meus amigos, tá certo? E minhas amigas. Então, mas eu quero dizer só mais algumas coisas que eu acho importante naquilo que nós estamos fazendo
aqui no Estado do Espírito Santo. O governo do Estado já contratou todo o fornecimento de energia do governo de baixa tensão, com energia renovável, e nós agora estamos publicando edital para comprar no Mercado Livre a energia de média tensão, também de fontes renováveis de energia. São medidas como essa que a gente tem usado aqui dentro do nosso plano climático e que serve de modelo, serve de exemplo. O Fundo Soberano Nosso é um modelo que está percorrendo todo o mundo como um exemplo. E só pode fazer isso, doutor Alexandre, e essas medidas só podem acontecer, tudo isso que a gente está fazendo, eu poderia ficar falando aqui mais algumas ações que a gente está desenvolvendo aqui no Estado, seja na área de energia renovável, com o programa Gerar, seja na área do Fundo Cidades, a gente financia aqui, a gente repassa dinheiro para o município fazer projeto de contenção de encosta, de macrodrenagem, de reservação de água, e a gente repassa o dinheiro para ele fazer as obras. A gente repassa 200 milhões de reais para o município fazer as obras, né? Então, isso é um programa excepcional. Veja as obras de macrodrenagem, quem circula por Vila Velha, não sei se tem alguém de Vila Velha aqui, quem circula por Vila Velha, vê as obras de macrodrenagem que a gente está fazendo em Vila Velha. Nós mudamos aqui a cara e transformamos a cidade de Vila Velha, como também estamos transformando a cidade de Cariacica, como a gente ontem foi lá em Cachoeiro e a gente viu a macrodrenagem de Cachoeiro. Então, são obras gigantescas que a gente está fazendo, mas tudo isso, gente, que a gente está fazendo, só é possível a gente fazer se o Estado se mantiver organizado, porque senão fica só conversa, né? Não fica só conversa, vem desastre, sai desastre, e nada acontece, porque sem dinheiro não faz, sem dinheiro não faz. E aqui no nosso Estado, doutor Alexandre, aqui tem algumas outras pessoas que estão nos visitando, nós temos uma governança e uma corresponsabilidade na governança. O governo do Estado, naturalmente, é o grande gestor do orçamento público e a gente cuida muito bem dele, mas a gente tem a total compreensão dos demais poderes, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, da Defensoria. Todos são autônomos na sua gestão, mas aqui todos também são corresponsáveis naquilo que a gente está fazendo, e é por isso que o Estado alcançou o primeiro lugar em investimento em obras de infraestrutura, primeiro lugar na educação, o Estado que tem hoje uma referência em políticas públicas, um Estado que tem condições de não fazer tudo, porque eu falo que o maior criadouro de investimento público é o investimento público. Quando o governador não faz nada, ninguém pede nada ao governador, tá certo? Agora, quando o governador faz muita coisa, é todo mundo pedindo o dia inteiro, tá certo? Né, para o governador. Então, você vai no lugar, você inaugura uma rodovia e já pede mais uma rodovia. Você vai no lugar e inaugura, né, uma escola, já pede uma outra escola. Inaugura uma unidade de saúde, já pede outra unidade de saúde. Ninguém busca água numa fonte que seca, né? Todo mundo só busca água onde jorra água. As pessoas só metem uma lata na cabeça para pegar água, onde sabe que onde vai encontrar água. E o nosso Estado mantendo esse nível de responsabilidade que a gente tem, de corresponsabilidade, de governança compartilhada, nós vamos dar passos muito mais largos. Nós já somos hoje, modéstia à parte, vocês que viajam também o Brasil afora, nós somos hoje um Estado respeitado no Brasil todo. Esse Estado ele ficou um Estado meio que como o segredo mais bem guardado do Brasil, até porque, na época do Império, o Império não deixava sair nada pelo Estado do Espírito Santo de Minas Gerais, com medo de contrabandear o ouro de Minas Gerais aqui pelo Estado do Espírito Santo. Então, nós ficamos por muitos anos, por séculos, né, como um Estado aqui em segredo. E nós não podíamos ter um contato com outros países, com outro Estado, tá certo? Então, no início do século passado para cá, é que a gente começou. Mas a gente demorou para poder engrenar, e até pouco tempo a gente andava de cabeça baixa, a gente andava, né, com autoestima muito baixa, a gente, né, não era uma boa referência. Hoje o Estado é respeitado, tá certo, no Brasil todo, pelo trabalho que todos nós fazemos, né, e que vocês, cada um de vocês, no trabalho que vocês fazem, estão ajudando a construir esse Estado.
E hoje a gente tem muito orgulho, a gente pode dizer, nós temos orgulho da gente morar no Estado do Espírito Santo. O Estado quer ser um exemplo de políticas públicas, mas também queremos ser um exemplo da capacidade de diálogo, de convivência com quem pensa diferente, a gente sair dessa insanidade que a gente vê no mundo e de uma parcela da população brasileira que só pensa em brigar, em arrumar confusão, em xingar. A gente quer sair, a gente não quer que o Estado entre nesse caminho, que a gente possa manter aqui a sobriedade, o equilíbrio, o bom senso, a capacidade de diálogo. É isso que a gente quer. A gente quer ter bons resultados no serviço público, porque isso nos dá a capacidade de ter a confiança da população, mas, ao mesmo tempo, todos nós, eu, doutor Francisco, e quem está à frente de cada órgão e de cada MP em cada município, em cada local que vocês estão trabalhando, vocês são referência, nós somos referência. Se nós formos equilibrados, decentes, se a gente tivermos capacidade de sempre dialogar, conversar, ser uma boa referência, nós vamos ajudando a transformar e a mostrar que este é o caminho. Tenho certeza que o Espírito Santo tem sido um bom exemplo nessa área, nesse assunto, e é por isso que a gente está aqui, para poder prestigiar vocês, e vocês são parceiros nossos, e a gente quer agradecer muito o trabalho que vocês estão ofertando para todos nós. Obrigado e um abraço a todos.